interessante isso. Conta-se que um rapaz, sempre gabando-se de que era alguém amado por Deus e que tinha Deus na sua vida e que confiava em Deus, sempre falando disso, sempre gabando-se disso. Um dia um de seus colegas de trabalho o desafiou: cara, você vive falando que é abençoado por Deus, que isso e aquilo, mas dá uma olhadinha. Olha aqui nós, seus colegas de trabalho. Todos nós temos a sua faixa de idade, todos nós estamos casados, com nossas famílias, nosso carro, nossa casa, e você está aí sozinho. A única coisa que você tem é o seu trabalho. Naquele dia, essa palavra feriu, machucou a alma desse rapaz. E ele começou a orar e conversar com Deus nesse sentido: Senhor, me ajuda. Senhor, me dá um salário melhor. Me dá condição de ter uma esposa de verdade, a quem eu ame de verdade. Porque até hoje, Senhor, eu encontrei meninas que queriam brincar. Mas não é isso que eu quero uma esposa de verdade. Senhor, se possível, me dá aumento de salário também lá no meu trabalho, me coloca numa posição melhor. Ele, nos seus momentos com Deus, ele falou: Senhor, eu vou fazer essa oração durante 30 dias. E eu acredito que nesses 30 dias o Senhor fará isso por mim. Ocorre que no terceiro dia, que ele estava se colocando de joelhos e pedindo a Deus isto, ao chegar para o trabalho, a recepcionista lhe disse: vá ao escritório, estão querendo falar contigo. E ele, é claro, pensou: opa, quem sabe Deus me atendeu, quem sabe vem aí o aumento de salário, mudança de cargo. Só que quando ele chegou no escritório, havia uma carta de demissão para ele. A alma dele desmoronou. Ele foi ao fundo do poço. Saiu sem graça, passou pelos colegas, juntou as suas coisinhas no local de trabalho e foi para casa. A primeira coisa que ele fez ao chegar em casa foi dobrar o joelho e falar: Deus, que coisa! Eu estou pedindo ao Senhor bênçãos e sou demitido do meu trabalho. Senhor, quando eu comecei a pedir ao Senhor um aumento de salário, alguma coisa melhor, eu estava empregado, estava ganhando o meu salário. E nesse exato momento, aí ele apresenta para Deus a sua demissão. Nesse exato momento, Deus diz a ele: olha aqui, fui demitido. E ele ficou tão chateado que naquele dia ele não orou mais, no dia seguinte também não. Até que de repente ele, eu vou ter que continuar orando, vou ter que continuar pedindo a Deus. E voltou a orar: Senhor, lembra de mim. E sempre falando com Deus, sempre de joelhos ali. Num daqueles dias ele pega o jornal, porque agora estava procurando emprego, né? O mesmo tipo de emprego que tinha, o mesmo salário. Ele pega o jornalzinho de empregos, ofertas de trabalho, e vê lá um anúncio que estatalou os olhos. Empresa multinacional seleciona gerente nessa cidade e tal. Ele olhou e pensou: ah, meu Deus, se fosse para mim. E ele continuou lendo: ah, tem que ser poliglota. E ele pensou: só falo o meu idioma. Tem que ter carro próprio. E ele pensou: meu Deus, tenha misericórdia. E ele foi lendo ali os requisitos. Só que mesmo ele sabendo que aquilo não era para ele, o coração dele ardeu com aquele anúncio. E ele continuou procurando, entregando o currículo num outro lugar e orando e falando com Deus. Deus, lembra que eu sou um rapaz já maduro, quero casar. E os dias passando e nada, até que chegou o dia em que aquela empresa, aquela multinacional, estava selecionando o seu novo gerente. O que ele fez, de repente o coração dele ao acordar estava ardendo e a lembrança contínua daquele anúncio. Ele correu lá, olhou novamente o anúncio: olha, tem que ser poliglota, tem que ter um carro novo, a empresa exigia. E ele: Deus, não tenho nada disso. Só que o coração dele ardia para ir. Bom, ele calculou: o que eu tenho a perder? Nada. Ele foi. Quando chegou no local indicado no anúncio, uma fila com mais de 20 homens bem vestidos, terno, gravata, sapato caro no pé, uma bolsa de couro, uma chave de carro. E ele, quando olhou para o sapatinho dele empoeirado, as mãos vazias, não tinha uma pasta de cor bonita, apenas a camisa, não tinha um terno bonito para colocar. Ele simplesmente foi saindo de levinho
ao tomar conhecimento que aquela fila era para entrevista, foi saindo de levinho. Só que o coração dele ardia e ele, quer saber de uma coisa? Estou perdendo nada, vou encarar essa. Ficou na fila. Ele era o último da fila. Quando ele foi atendido pela moça, todos os rapazes já haviam passado, a moça olhou para ele, pois não, o que é que o senhor deseja aqui? Ah, vaga de emprego. E a moça começou a fazer as perguntas de praxe. Endereço, grau de estudo, tinha que ter faculdade, esse detalhe, ele não tinha completado. E a moça começa a anotar, faculdade, não completei, ainda sou acadêmico. A marca do carro e o ano. Quando ele falou, a moça, meu Deus, quantos idiomas você fala? E ele disse, falo apenas o meu idioma nato. E a moça, moço, não tem lógica, esse emprego não é para o senhor. Mas, a moça disse, eu tenho ordem de todos que chegarem aqui apresentar, então, se o senhor quiser, acho que o senhor não tem chance nenhuma, mas se o senhor quiser esperar, quiser aguardar, e ele disse, sim, vou aguardar. E aguardou que todos fossem atendidos. E ele sozinho agora na sala, de repente a moça a atendente chega e avisa, olha, é a sua vez. Ele entra, tem apenas uma moça sentada a uma mesa, e ele senta do lado e como que esperando. De repente essa moça olha para ele e, pois não, senhor. Ah, tá, eu estou esperando alguém da empresa me atender para a entrevista. E ela sorri para ele e diz, por favor, então sente-se à minha frente. Eu sou a pessoa da empresa que vai atendê-lo, que vai examinar. Naquele momento ele fica assustado, porque era uma moça muito nova, muito bonita. E ela começa a olhar a ficha dele e pergunta, mas me diga, o senhor tem certeza que veio no lugar certo, para o emprego certo? E ele confirma, sim, eu quero esse emprego. Mas quantos idiomas o senhor fala? E ele diz, apenas o meu. E ele vai confirmando os dados e a moça olha para ele e pergunta, mas de onde lhe vem essa coragem para, mesmo não preenchendo os quesitos apresentados pela empresa, ter a ousadia de vir aqui se candidatar para esse cargo? O senhor sabe que é um cargo de gerente regional. A pessoa que passar nessa entrevista assumirá a gerência regional da empresa. E ele diz sim. E ela volta a perguntar, mas de onde o senhor tirou essa coragem? Aquele rapaz, ele cria uma coragem fantástica e olha nos olhos daquela moça e diz o seguinte, olha, eu sirvo a um Deus muito grande, muito, muito grande. E eu falei para Deus outro dia que queria duas coisas. Eu queria crescer na vida, queria melhor salário, melhor posição e queria que Ele me desse uma esposa de verdade. Porque eu não quero gastar meu tempo com essas meninas que querem apenas diversão, bebidas, boates. Quando esse rapaz falou isso, aquela moça curvou a sua cabeça e ficou um tempo ali de cabeça baixa. Ele agora com medo de ter falado alguma besteira, alguma coisa diferente, ele questionou, moça, por favor, eu te ofendi em alguma coisa, eu falei alguma coisa? E aquela moça olha para ele e diz, olha, não sei se você sabe, eu sou a gerente geral da empresa. Sou eu que seleciono os novos gerentes. E deixa eu te contar uma coisa, eu tenho um Deus vivo sobre a minha vida. E eu um dia prometi para esse Deus que cuida de mim, de que eu nunca me envolveria com ninguém. Nunca me entregaria a ninguém, a não ser aquela pessoa que Deus colocasse diante de mim. E estabeleci alguns sinais para Deus. E estou assustada, disse ela, porque você cumpriu esses sinais que eu estabeleci para Deus diante de mim. Resultado? Algum tempo depois, não muito tempo, aqueles dois se casaram. Aquele rapaz se tornou gerente da regional da empresa ali. E foram muito, muito, muito abençoados. As zombarias do passado, as críticas, ficaram todas para trás. Porque quem tem Deus na sua vida, não tem o que temer. Porque é Deus que lhe garante a vida e a vitória. Que Deus te abençoe em tudo. Que Deus te abençoe em tudo.